A sessão do plenário da Câmara teve uma confusão logo em seu início, quando a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo, fez um apelo ao deputado que presidiu os trabalhos, Gilberto Nascimento, para que não fizesse a leitura da instalação de diversas CPIs, considerando que há um recurso do partido com efeito suspensivo. A deputada explicou que a leitura não poderia ser feita durante o momento das breves comunicações com a instalação das CPIs sem a apreciação do recurso do Novo, que foi excluído das CPIs por decisão do presidente da Casa, Arthur Lira. Apesar dos apelos dos deputados Adriana Ventura e Marcel Van Hatten, o deputado Gilberto Nascimento fez a leitura dos requerimentos de várias CPIs. Com a decisão dos presidentes das duas casas legislativas de excluir partidos pequenos das CPIs, as comissões perdem sua característica de instrumento da minoria e passam a ser dominadas pelo governo, repetindo assim o que ocorreu em comissões anteriores, que tiveram suas funções completamente desvirtuadas e serviram essencialmente para a perseguição política. A CPI da pandemia, por exemplo, se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, mas não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos nas cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 22 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Deputado, nós temos aqui alguns atos da presidência que eu preciso fazer a leitura neste momento. O ato da presidência que diz o seguinte: satisfeitos os requisitos do artigo... Presidente, só um minutinho. Eu tenho que fazer a leitura. É importante... Eu concordo que é importante o ato de Vossa Excelência. Mas tem que ser antes, porque diz respeito a isso, a questão de ordem precedente, presidente. Eu acho que posso, de qualquer forma, fazer a leitura, porque é só a leitura, deputada. Não, presidente, não podemos. Não vai impedir. Isso é recurso contra essa decisão, por favor, presidente. Vamos ouvir, então, a reclamação de Vossa Excelência. Eu agradeço muito a deferência e quero agradecer o respeito sempre que o senhor trata
acata tudo que é colocado na sua mão. Então, eu te agradeço como parlamentar. Obrigado. Muito obrigada, porque ultimamente os direitos parlamentares têm sido desrespeitados. Recurso contra a decisão do presidente. Senhor presidente, com base no parágrafo 8º do artigo 95, combinado com o artigo 33, parágrafo 2º, recorro em sede de questão de ordem da decisão da presidência, exarada no Diário da Câmara dos Deputados, em 15 de maio de 2023, a qual indeferiu o requerimento do Partido Novo para integrar comissões temporárias na vaga de rodízio. Apesar de decisão da presidência ter declarado que o conceito de minoria deve ser tratado como conceito qualitativo e não quantitativo, há que se observar o que se diz expressamente o artigo 10A do Regimento Comum do Congresso Nacional. O artigo 10A trata da vaga de rodízio a ser ocupada exclusivamente pelas bancadas minoritárias que não alcancem, no cálculo da proporcionalidade partidária, número suficiente para participar das referidas comissões. Ou seja, todo o tempo o regimento trata de minoria no conceito quantitativo. Logo, pode-se observar que o conceito de minoria apenas qualitativo não subsiste. Ademais, no regimento interno da Câmara dos Deputados, em seu parágrafo 2º do artigo 32, define que a constituição das comissões temporárias será observado o rodízio entre as bancadas não contempladas, de tal forma que todos os partidos possam fazer-se representar. A rede, na legislatura passada, tinha uma deputada e ela também participava, a exemplo de outras. Ou seja, nas vagas de rodízio do regimento interno, não se leva em consideração o conceito de minoria e sim a representação democrática observada no parlamento, a qual o Partido Novo cumpre. Por consequência, é lícita a participação do partido na vaga de rodízio nas comissões temporárias. Porquanto, recorro da decisão de presidência e peço de imediato efeito suspensivo com base no parágrafo 9º do artigo 95. Este é o recurso, senhor presidente Gilberto Nascimento, e eu peço esse efeito suspensivo, com a aprovação de 1/3. Ok. Deputada Adriana Ventura, eu entendo a reclamação de Vossa Excelência e vou recebê-la, porém, o fato de nós fazermos hoje a leitura do ato, nós observamos, por exemplo, que os deputados, os partidos que já encaminharam os nomes dos seus deputados das referidas bancadas, eles são alguns partidos, mas que, logicamente, não se preencheu todas as vagas. Observe, repito que a reclamação de Vossa Excelência, não vou dizer se seja procedente ou não agora, porque, logicamente, isso será avaliado, analisado pelo presidente efetivo da Casa, porém, quando da leitura hoje, existem ainda 9 vagas, existem, na realidade, 17 vagas, 25 vagas ainda, para que se completem aqui os nomes. Então, repito que em uma coisa nada tem a ver com outra, porque a decisão que o presidente efetivo da Casa tomar, ele vai, logicamente, reconhecer isso, tá certo? Quer dizer, reconhecer que existem vagas ainda em aberto. Eu acho que esse... Pois não, tem Vossa Excelência a palavra, vamos para contraditar. Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, o que nós estamos questionando aqui é a vaga de rodízio. O parágrafo 9º fala que para conceder efeito suspensivo tem que ter apoiamento de 1/3 dos presentes. Então eu gostaria que vocês validassem esse efeito e fizessem o procedimento no plenário se a gente tem ou não efeito suspensivo. Nós não temos como conferir nesse momento, deputada, porque logicamente a participação é remota, correto? Quer dizer, não existe participação remota, a participação é presencial, as pessoas dão... Visualmente não há apoiamento, até porque os deputados não estão ainda em plenário. Logicamente, quem apoia a minoria que vaga de rodízio, levanta a mão, pede para votar, eu peço votação nominal, presidente. Deputada, claro, neste momento nominal, ainda não nos cabe votação nominal. Porque correto? Não, presidente? Não há apoiamento, não há apoiamento ainda. Nós estamos aqui no plenário, se nós observarmos, eu observei aqui pelo menos, em que pese aqui nós temos umas 80 pessoas no plenário, eu observei aqui que talvez uns 20, 25 sejam deputados, os outros são visitantes dessa casa. Então eu teria muita dificuldade. Por isso que digo, eu acho que em nada a reclamação de Vossa Excelência e a leitura em nada impede uma coisa e a outra, correto? Até porque, volto a dizer, nós ainda temos as vagas. Se eu tivesse, nós não temos, deputado, ainda como... Presidente, então deixa para ler depois na ordem do dia, porque não faz sentido. Então que o senhor não faça a leitura, porque a gente não faz a leitura agora, faz na ordem do dia. Deixa o presidente Arthur Lira ler a decisão, porque na ordem do dia isso pode ser lido
pode abrir efeito suspensivo para votação, então não pode ser lido, presidente. Porque é um ato, E é um se nós terço estamos dos pedindo um presentes. efeito suspensivo, Essa é a que regra. depende de um terço. Se nós não podemos nos expressar, porque é breves comunicados, tampouco Vossa Excelência poderia ler algo que já está, inclusive, sob o efeito suspensivo que nos garante o regimento interno. Presidente, Deputado, eu te faço um apelo. Faça apelo. Eu vou fazer um apelo, assim, até porque eu sei e faço deferência sempre à sua atitude correta, respeitosa. Nós fizemos aqui num recurso e pelo regimento interno existe apoiamento de um terço dos presentes, deputados presentes a ser verificado por Vossa Excelência. O que eu estou solicitando é, caso o senhor não proceda a essa verificação aqui no plenário agora, que o senhor faça essa leitura na hora da ordem do dia ou quando o outro presidente estiver aqui para fazer essa verificação, porque, assim, a gente se sente extremamente prejudicado no nosso direito parlamentar. Houve uma leitura que a gente está recorrendo, mas tem que esperar o outro presidente chegar. Então, deixa o outro presidente, por favor, porque a gente está sendo lesado no nosso direito de maioria, isso é constitucional, além de todas as questões regimentais que eu trouxe nessa A questão, vamos ouvir a questão de ordem, deputado, também, vamos ver se completa. Por favor, tem Vossa Excelência a palavra, deputado. Presidente, Vossa Excelência quer um minuto. Não, eu só quero, presidente, anunciar. Nós estamos recebendo o embaixador da Armênia, junto com a delegação da comunidade armênia, Rio de Janeiro, São Paulo, onde estaremos instalando agora, ali no Salão Nobre, o grupo de amizade Brasil-Armênia. Então, é uma honra recebê-lo aqui, toda a comunidade armênia aqui representada. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, queremos de qualquer forma cumprimentar também a nossa comunidade armênia e dizer da nossa grande alegria em poder tê-los aqui esta tarde, principalmente acompanhado de um deputado tão importante como o deputado que acompanha Vossa Excelência. Presidente, só corroborando com a discussão, o artigo 67 fala que a sessão extraordinária com duração de 4 horas será destinada exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes na ordem do dia. Sendo assim, não é permitida essa leitura agora. Eu faço um apelo de parlamentar para outro parlamentar do meu estado que eu respeito muito. Deixe então essa leitura para que possamos proceder à verificação do efeito suspensivo que nos é concedido pelo regimento. Requisitos para a leitura foram contemplados, ok? Logicamente, Vossa Excelência, nesse momento, levanta uma dúvida e essa dúvida, no tempo correto, será dirimida, percebe? Eu volto a dizer que uma coisa não interfere na outra, tendo em vista que nós estivéssemos aqui com a relação de todos os deputados já participando da CPI, quando a reclamação é que, logicamente, a minoria não pôde estar representada, claro, nós teríamos até muita lógica para isso. Agora, volto a dizer, o fato da leitura aqui em nada impede o questionamento de Vossa Excelência. Então, eu vou tomar a liberdade. Eu tenho também tantos outros atos aqui para ler. Então, eu vou pedir a Vossa Excelência, tenha um pouquinho de paciência. Nós faremos a leitura do ato e, em seguida, encaminharemos, se Vossa Excelência, inclusive, juntamente com o nosso deputado, que é o líder do Novo, tivermos que ir à presidência com vocês, eu, inclusive, os acompanho. Eu acho que a causa é muito justa. Nós sabemos disso e eu te respeito muito, presidente Gilberto. Mas, assim, eu só quero deixar consignado que o que está sendo feito nessa leitura em matéria de expediente não pode ser feito nesse momento. A gente está em breves comunicados. Isso não pode ser feito neste momento, conforme o artigo 80 do regimento, onde fala proceder-se-á de imediato a leitura da matéria do expediente, abrangendo várias comunicações. Ok, então vamos fazer isso. Vamos aqui, de qualquer forma, satisfeitos os requisitos do artigo 35 do capítulo 1 e 4 do regimento interno para requerimento de instituição da CPI número 123, senhor José Nelto e outros. Essa presidência constitui comissão parlamentar de inquérito destinada a, no prazo de 120 dias, investigar as inconsistências da ordem de 20 bilhões de reais detectados em lançamentos contábeis das empresas americanas S.A. realizados no exercício 2002 e exercícios anteriores. Resolve designar para compô-la na forma indicada pelas lideranças dos deputados constantes da relação anexa. Convocar os membros horas designados para a reunião de instalação e eleição a realizar-se no dia 17 de maio, quarta-feira, às 14 horas, no plenário 6 do anexo 2. Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. Ok, esse é o espelho desta. Vamos então à próxima. Tem um pacote grande aqui de CPIs.
Vamos também a CPI satisfeitos os requisitos do artigo 35, caput 1 e 4 do Regimento Interno para requerimento de instituição do CPI número 2, senhor Felipe Carreira e outros. Essa presença constitui comissão parlamentar de inquérito destinada no prazo de 120 dias a investigar os esquemas de manipulação e resultados em partidas de futebol profissional no Brasil e resolve. Designada para compô-la de forma indicada pelas lideranças dos deputados constantes da relação anexa. Convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição a realizar-se no dia 17 de maio, quarta-feira, às 14h30, no plenário 8 do anexo 2. Há uma solicitação aqui que seja lido também o nome dos deputados que estão no espelho desta CPI. Adail Filho, do Republicanos, André Ferreira, do PDT, Augusto Coutinho, do Republicanos, Áureo Ribeiro, do Solidariedade, Beto Pereira, do PSDB, Capitão Alberto Neto, do PL, Célio Silveira, do MDB, Daniel Agrobon, PL, Daniel Freitas, do PL, Delegado da Cunha, do PP, Felipe Carreiras, do PSB, José Rocha, da União, Júlio Alcorverde, do PP, Luciano Azevedo, do PSD, Luciano Vieira, do PL, Luísa Canziani, do PSD, Maurício do Vôlei, do PL, Mercinho Lucena, do PP, Paulinho Freire, do União, Paulo Azi, do União, Ricardo Aires, do Republicanos, Ricardo Silva, do PSD, Saulo Viana, do União, Yuri do Paredão, PL, existem mais 9 vagas. Bandeira de Melo, do PSB, Coronel Liz, do União, Danilo Ford, do União, Delegado Caveiro, do PL, Fernando Rodolfo, do PL, Fred Costa, Patriota, Leur Lomanto Júnior, do União, Marcelo Álvaro Antônio, PL, Professor Paulo Fernando, do Republicano, Samuel Viana, do PL, Wellington Roberto e mais 22 vagas. O terceiro, nós vamos aqui ler também os nomes que todos têm vagas. Satisfeito o requisito do artigo 35 do caput 1 e 4 do Regimento Interno para o requerimento de instituição da CPI número 3, senhor Tenente Coronel Zucco e outros. Essa presença constitui comissão parlamentar de inquérito destinada no prazo de 120 dias a investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do seu real propósito, assim como dos seus financiadores. E resolve designar para compor na forma indicada pelas lideranças dos deputados constantes da relação anexa. Segundo, convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição a realizar-se no dia 17 de maio, quarta-feira, às 14h30, no plenário 13 do anexo 2. Brasília, maio, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Você não quer ir? Entendeu? Vamos lá então. Os senhores deputados que participarão desta comissão. Eu não preciso aqui fazer a leitura do nome dos partidos, né? Ana Paula Leão, Capitão Aldem, Carolina Detone, Charles Fernandes, Delegado Éder Mauro, Delegado Fábio Costa, Domingos Sávio, Evair Vieira de Melo, Ercílio Coelho Diniz, José Rocha, Kim Kataguri, Lucas Redecker, Magda Morfato, Maruza Boldrin, Max Lemos, Messias Donato, Nicolete, Ricardo Salles, deputados todos. Deputado Tenente Coronel Zucco, Coronel Assis, Deputado Coronel Assis, Deputado Coronel Crisóstomo, Deputado Coronel Ulisses, Delegada Catarina, Deputado Diego Garcia, Deputada Giovana de Sá, Deputado Gustavo Gaia, Deputado Joaquim Passarinho, Deputado Marcos Polon, Deputado Rafael Simões e Deputado Rodolfo Nogueira, sendo nesta coluna 15 vagas em aberto e mais 7 vagas em aberto na coluna anterior, dos grupos anteriores. Portanto, aqui nós temos 22 vagas ainda em aberto. Deputada... Presidente Gilberto. Deputada Adriana, tem Vossa Excelência a palavra. Eu vou logo em seguida. Não, presidente, eu só quero Salomão. agradecer a sua abertura e o teu senso de urgência, assim, em respeito aos parlamentares, eu agradeço muitíssimo. E a título de contribuição, eu só queria deixar consignado que eu vou usar o artigo 95, parágrafo 7, que eu já conversei, inclusive, com a assessoria, que fala que o deputado que quiser comentar, criticar a decisão do presidente ou contra ela protestar, poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência para o uso da palavra durante 10 minutos, hora do expediente. Eu só queria deixar consignado que amanhã, na sessão de amanhã ou na seguinte, nós usaremos os 10 minutos, nós do Partido Novo, qualquer um dos 3 deputados. Muito obrigada. A questão de ordem e Vossa Excelência, então, ou qualquer um dos partidos que assim o entenderem, terão 10 minutos, porque logicamente o regimento presidente. Fala na sessão seguinte. Muito obrigado, deputada Adriana Ventura. Obrigado pela sua compreensão neste momento. Vamos então agora ao deputado Salomão, que havia solicitado 1 minuto e logo depois nós vamos entrar aqui na lista dos deputados inscritos.
Mas poderia. Obrigado, presidente. Eu quero dizer que, enquanto alguns parlamentares dedicam todas as suas energias para discutir CPIs, né, eu quero lembrar o que foi o dia de ontem. Ontem foi um dia histórico. O Brasil acabou com o preço de paridade internacional. A gasolina caiu de preço, o diesel também.